Bom dia, nono ano! Iniciaremos agora a nossa aula de língua portuguesa. Para isso, peço que você pegue seu livro de língua portuguesa, lápis, borracha, seu material, para acompanhar atentamente a correção da atividade da página 44 a 49, acompanhando atentamente essa videoaula. Vamos lá? Na questão da página 44, temos esse texto com o título Gente é bicho e bicho é gente. É um texto do autor Pedro Antônio Oliveira. Acredito que você já tenha lido, compreendido. Logo na página 45 vem a questão, que na escrita literária, muitas vezes o autor produz um texto que compartilha várias características de determinado gênero textual, principalmente quanto à forma. Mas seu objetivo comunicativo, na verdade, acaba inserindo o texto em outro gênero. Na classificação dos textos em gêneros, o mais importante é a função que eles têm na sociedade, não sua estrutura. Isso pode ser verificado no texto Gente é bicho e bicho é gente. Quanto à sua função, podemos dizer que se trata de uma crônica, por uma série de fatores. Por exemplo, o texto foi publicado em um jornal, as crônicas normalmente são publicadas em jornais. Teve como um tema um fato do cotidiano, objetivo é levar o leitor a refletir. No entanto, estruturalmente, o texto não se configura como uma crônica, mas como um outro gênero. Pensando nisso, analise as informações que seguem. Nós temos aqui 5 afirmações. Um dos indícios de que o texto simula uma situação imaginária está no fato de o autor criar um narrador-personagem que, na verdade, é uma menina. É verdadeiro? Correto. 2. O autor buscou utilizar uma linguagem mais elaborada, isto é, mais próxima da realidade, da fala espontânea como ocorre nos textos jornalísticos? Falso. 3. Os períodos que iniciam o primeiro e o terceiro parágrafo deixam claro que o Pedro Antônio Oliveira quis simular um gênero textual em que o autor relata fatos que acontecem no seu dia a dia? Certo. 4. No gênero textual que o autor busca imitar em sua crônica, é muito comum o caráter íntimo das anotações? Também está correto. No gênero textual que o autor procurou simular em sua crônica, é normal o autor ver o suporte em que escreve, tipo um caderno, por exemplo, como seu interlocutor, como fica claro no primeiro parágrafo do texto com o uso de você. Então, quando ele fala de você, está se referindo quem é o interlocutor, que no caso seria seria o suporte a qual ele escreve, que é o caderno. Então, é correto. Então, qual é a alternativa? Letra B. 1, a 3, a 4 e a 5 são alternativas corretas. Agora a segunda questão. Releia o período a seguir, retirado do primeiro parágrafo do texto. Olha o que diz. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Considerando a estrutura gramatical e o sentido desse período, é incorreto afirmar que, olha só, a palavra incorreto, ou seja, aquela que não está correta. A letra A palavra com indica companhia? Sim, indica sim uma companhia. Letra B, a palavra indica uma adição de ideias? Sim, indica sim uma adição de ideias. Letra C, a oração do que eu vi está completando o sentido da palavra ideia? E você não faz ideia do que eu vi. Sim, correto. A letra D, a oração do que eu vi exerce a função de complemento nominal? Sim, ele está completando o sentido do nome ideia. E o período é composto por 3 orações que se coordenam. Olha só, sim, ele tem 3 orações. Olha aqui o verbo em volta dos verbos fui, faz e vi. Ok, que se coordenam? Não, está errada. Há sim orações que se coordenam, mas há também orações que se subordinam aí, que são subordinadas uma à outra, tá?
Então, a alternativa errada é a letra E, que é a alternativa incorreta. Terceira questão. Na frase querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Isso aqui está no primeiro parágrafo do texto. A expressão destacada quer transmitir a ideia de que o mundo... O que é que ele quer transmitir com esse virado ao avesso? Quer transmitir que não está em harmonia, já que seus elementos não estão nos devidos lugares. É isso aqui que essa expressão quer dizer. A letra E é a alternativa correta. Na quarta questão, no primeiro parágrafo do texto, há a seguinte estrutura frasal. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Quanto ao uso das reticências, levando-se em conta o contexto, todo o contexto ali do texto, é correto afirmar que... O que é correto afirmar? O que está certo aqui? Letra B, que essas reticências foram usadas com a intenção de demonstrar que a narradora não consegue mais encontrar adjetivos que possam expressar seu choque diante da cena que viu. Quinta questão. No trecho, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Ah, devia estar horrível. Terceiro parágrafo. Se estabelecem relações de sentido de... Né? Nós temos aqui essa frase e logo depois outra, né? Que tipo de relação, né, se estabelece aqui? Que sentido dá essas frases? Então, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Então, ela está falando um fato, né? Apresentando um fato aí. Aí aqui, quando ela fala, devia estar horrível, ela está dando a sua opinião. Então, a alternativa correta, letra E. Sexta. O quarto parágrafo do texto é iniciado pelas palavras mas, cuja função nesse contexto é estabelecer o quê? Lá no quarto parágrafo do texto, quando diz mas, o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Aí continua. Então, será o que é que essa palavrinha mas aqui, ela quer estabelecer? Uma relação de oposição entre o fato de a narradora achar que a comida do lixo era péssima e ele demonstrar contentamento com o que encontrou. Né? Então, ele ficou feliz, porque ele não tinha outra opção. E ali ele havia encontrado o que comer para matar a sua fome. Sétima questão. Analise as afirmativas abaixo, observando se são falsas, colocando F, ou verdadeiras. No 1, diz assim, no trecho, ele colocou um saco de plástico enorme, um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. No primeiro parágrafo. A narradora sente nojo do fato, ela sente nojo do fato de o homem recolher a comida do lixo? Sim, de uma certa forma ela fica assim meio que, né, com nojo. 2. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada, que está lá no quinto parágrafo do texto. A personagem mostra-se indiferente à situação vivenciada pelo homem? Será que ela se sente indiferente, tipo, numa questão de inferioridade ou superioridade? Não, está errado, né? Ela se sentiu envergonhada porque lá na casa dela tinha tanta comida que ela rejeitava, né? Que ela não queria comer. Enquanto aquele pobre homem não tinha o que comer e o que aparecia ali, ele comia para matar a sua fome. 3. Em como pode, querido diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? No último parágrafo, a narradora mostra-se revoltada com o fato de um ser humano ter condições de vida inferiores às condições de vida de um animal? Correto. Então, é verdadeira. Última,
Ele nunca falha e jamais deixa de atender aos meus pedidos. Último parágrafo. A narradora deposita em uma figura divina sua esperança de mudança para a triste situação que presenciou, sim, que é quando ela diz que vai fazer a oração, né? Então, qual é a alternativa correta? Letra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Oitava questão. Atentando para os elementos narrativos que constituem o texto, é correto afirmar que possui um narrador em terceira pessoa que participa dos fatos por ele narrados? Errado. Aí ele quer a alternativa que seja correta. O narrador em primeira pessoa. B. Embora não fique explícito, compreende-se que o espaço em que a narradora presencia o fato central da história é a rua de uma cidade? Correto. C. As falas dos personagens são marcadas pelo travessão, já que o discurso é direto? Errado. Tá? As falas das personagens não são marcadas por travessões. D. A narradora relata o fato ao mesmo tempo que ele ocorre? Não. Ela está narrando um fato que aconteceu e ao chegar em casa ela pegou o seu diário e foi escrever. Possui um narrador em primeira pessoa que não participa dos fatos narrados? Sim, o narrador é em primeira pessoa, mas ele afirma que não participa dos fatos narrados. É incorreto. Nona, observe a ordem dos fatos retirados do texto. Então, observando, eu acredito que vocês lerem, observando o texto, vocês vão marcar a resposta, a qual tem a sequência correta dos fatos que está aqui descritos. Então, qual é a alternativa? Alternativa A. Primeiro, aconteceu. O que foi que aconteceu? A narradora viu um ser humano que busca o que comer no lixo, né? Depois, o número 2 seria esse aqui, ó. Um homem sente-se satisfeito por encontrar o que comer no lixo. Depois, o 3 seria esse aqui. A narradora se envergonha por presenciar um homem na humilhante situação de procurar comida no lixo. Depois, a 4, a narradora conclui que um animal doméstico tem uma vida bem melhor que a do homem que busca alimento no lixo. E o último, a narradora reza pedindo a intervenção de Deus. Questão 10. Como você sabe, as conjunções são responsáveis por ligar dois termos ou orações de mesma função sintática. Ocorre que muitas pessoas se esquecem de que essa ligação não é apenas estrutural, mas também semântica. Ou seja, as conjunções estabelecem ligação de sentido entre os períodos compostos. Observe a sentença a seguir e explique que problema semântico houve no mau uso da conjunção empregada. Aí temos aqui, embora Maurício queira adiar o casamento por estar desempregado, Letícia prefere esperar a situação mudar. Então, embora que é a conjunção. Mas qual seria o problema aqui, onde houve, né, esse mau uso dessa conjunção? A conjunção embora tem valor adversativo e nessa situação está inadequadamente usada para a relação de causa e efeito, que a sentença quer apresentar. Assim, uma solução para o problema seria iniciar o período com a conjunção como, por exemplo, que expressaria a correta relação de sentido. Na 11ª questão, pede para você observar as orações abaixo e analisar as explicações ao lado de cada uma delas, né? Ou seja, o sentido que cada conjunção está ali presente atribuindo ao enunciado. Mas uma dessas explicações está incorreta. Identifique-a. A letra A. Se amanhã não houver aula, não passarei na sua casa. A relação é de condição. Correto. Se. Tá, ó, certinho. B. Joana fala como uma matraca. Relação de comparação, ó, como. C. À medida que o sono chegava, Gustavo falava besteira aos convidados. Então, à medida que o sono dele ia chegando, ia acontecendo isso aqui, ó. Então, relação proporcional. Ó, certíssimo. D. Fiz o trabalho conforme o patrão me instruiu. Relação de conformidade. Ok, certo. Assim que me viu, o cachorrinho ficou todo animado. Relação de condição, não é. Então, é relação de tempo, tá? Está incorreta.
12ª. Observe os períodos abaixo e assinale o que não estabelece relação lógica no uso das conjunções. Né? Então, dentre todas elas, a que não estabelece uma relação lógica é a letra E. O governo tem recursos disponíveis, portanto, não quer investir em saúde. Né? O correto seria, né, uma ideia contraditória. O governo tem recursos disponíveis, porém, ou mas, não quer investir em saúde. Né? Bom, turma, termino a correção da atividade com essa frase. Que nossa coragem seja maior que os nossos medos e que a nossa força seja tão grande quanto a nossa fé. Tenha um dia iluminado e até a próxima aula.